Olá, pessoal, bom dia! Renan Barabanov, coordenador e professor da New Educação Executiva. E hoje, para falar de um tema especial, com a presença de um professor e empresário da área contábil, professor Anderson de Souza Santos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Renan? Satisfação estar aqui com vocês, podendo compartilhar essa temática, né? Essa temática que cresceu nesse último ano, podemos dizer assim, né? Ficou mais em evidência, mas já tem sido uma rotina aí bem utilizada aí no mercado aí. As pessoas abrem bastante empresa aí no Brasil, encerram, alteram, enfim. Vai ser um prazer estar essa manhã com vocês aí compartilhando aí desta temática. Bacana, professor. A gente tem um tema, na verdade, mais do que o tema, a gente tem um conteúdo fantástico para compartilhar hoje. Agora, antes de nós compartilharmos, de falarmos, de iniciarmos o conteúdo, é importante direcionar para quem é esse conteúdo, né? Então, se você é empresário contábil, se você tem o seu escritório de contabilidade e tem a área de registro, tem a área de legalização, um departamento que recebe diversos nomes, né? Mas basicamente é aquele departamento que se responsabiliza pela abertura, alteração ou encerramento de empresas, né? Seja qual nome for, se você não está utilizando esse departamento de maneira eficiente, saiba que esse na verdade, é um dos nichos mais lucrativos, ou que deveria ser melhor explorado nos escritórios de contabilidade, nos escritórios de assessoria, ou mesmo na consultoria de diversas empresas, né, que atendem clientes que precisam abrir, encerrar ou alterar empresas. E quando eu falo abrir, alterar ou encerrar empresas, um dado extremamente importante. Em 2020, em plena pandemia, numa crise econômica, numa crise sanitária global, mais de 3 milhões de empresas foram abertas no Brasil. Então, primeiro para entender o potencial desse mercado. Mais de 3 milhões de empresas foram formalizadas no Brasil. Para serem formalizadas, certamente elas precisam da assessoria de algumas pessoas. Ah, mas você pode abrir sozinho? Pode, né? Mas o professor Anderson é a maior prova de que isso é muito complexo, isso é muito difícil, e dificilmente o empresário vai por conta própria abrir o seu próprio negócio, fazer toda a parte burocrática, aquela parte de registro, certo, professor? Perfeitamente, é isso mesmo, Renan. Como você disse, cresceu bastante. Inclusive, ontem foi vinculado em canais de comunicação, estados como o Ceará, por exemplo, que cresceu de maneira absurda. Foi o estado que mais abriu empresa nesse último ano. Então, até em função do momento em que nós vivemos, pandemia, então muitas pessoas perderam emprego. Então, segundo os dados lá do estado, 70% aproximadamente das pessoas que perderam emprego acabaram migrando aí para essa carreira solo, podemos dizer assim, de empreender no Brasil. E realmente é difícil empreender, é difícil entender o mecanismo. Então, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa é para trazer para você, profissional de contabilidade, você que atua na área, alguns insights, alguns lampejos aí de particularidades que precisam ser observadas. O que eu costumo dizer, Renan, não basta abrir empresa, a gente quer ter a continuidade, né? Então, o abrir é o primeiro passo, é o pontapé inicial, mas o que nós queremos? Nós queremos essa fidelização depois desse processo, nós queremos essa relação com esse cliente que foi aberto, e isso se constrói desde o primeiro momento, né? Então, é importante nós estarmos atentos a isso, né? Com certeza, professor. E bem mencionado, né? O primeiro tem o potencial desse mercado. Então, muita gente não explora como deveria. E a gente sabe, né? Escritório de contabilidade é o principal canal. As pessoas, quando vão abrir empresa e elas têm todas essas dificuldades, burocracias, imposto, não sabe, às vezes conhece do nicho que está atuando, mas não sabe como formalizar o negócio. E aí nada melhor do que recorrer a um escritório de contabilidade, ou um escritório de assessoria, de consultoria, algum profissional que auxilie nesses procedimentos. E aí está o grande potencial. É justamente para esse público, se você tem um escritório de contabilidade, você precisa, você precisa assistir o conteúdo que nós vamos passar para você hoje, né? Porque
A gente sabe que mais de 3 milhões de empresas foram abertas, o estado do Ceará e outros estados estão crescendo e precisam, alguém tem que captar essas empresas e fazer, formalizar e cobrar por essa abertura, né? Cobrar por essa alteração, cobrar por esse encerramento. Então, se você tem um escritório de contabilidade, um escritório de assessoria, de consultoria, e atua ainda de forma incipiente ou não atua como deveria, esse conteúdo de hoje é para você. Se você é profissional e atua, por exemplo, num escritório de contabilidade, mas nunca pensou nessa área, tá na hora de começar a pensar melhor, porque esse conteúdo também é para você. Afinal, você vai aprender aqui quais são os segredos, né? Como que a gente pode evitar os principais erros naquele processo burocrático, né? Mas um processo que costuma ser muito discutido, né? E poucas pessoas conhecem com tanta propriedade quanto o professor Anderson, que além de professor, é empresário contábil, né? E aí tem também um outro público, porque muita gente que ainda não atua em escritório de contabilidade pensa em abrir um escritório, né? Ou pensa em atuar, ou pode atuar como freelancer, por exemplo. Então, esses profissionais que precisam de uma renda extra, ou que precisam, por exemplo, que já abrem um escritório, tem alguns clientes que eles prestam serviço, mas na hora de o cliente chega e fala, pô, preciso fazer uma alteração. Você fala, pô, mas eu não sei, eu não conheço desse mecanismo, né? Não sei como é que funciona. Além disso, eu falo isso porque eu sou, assim como o professor Anderson, eu também sou empresário contábil, né? Então eu sei que é a gente não aprende isso na faculdade, né? Ou, na verdade, agora vou fazer aqui uma defesa, né, professor? A gente vem começando a colocar isso nas disciplinas contábeis, não é mesmo? Parecer de fato, né? Antigamente eu brincava, falava de processos como esse, processo importante nas cadeiras acadêmicas, nós passávamos por esse assunto, né? Agora, efetivamente, estamos entrando, estamos discutindo, estamos mostrando. Então, tem também a academia tem evoluído aí nesse sentido, né? É mais próximo da realidade dos nossos estudantes, né? Com certeza. E a gente sabe, né? Muitas vezes a gente aprende tudo aquilo que envolve contabilidade, aquilo que envolve as áreas relacionadas à contabilidade nos bancos escolares, o que não está errado, que é extremamente importante, claro. Só que aí algumas coisas práticas a gente só aprende, se aprende ou aprende de uma forma um pouco atabalhoada, até mesmo, né? É quando nós de fato vamos para a prática, né? Quando nós começamos a trabalhar no escritório, ou muitas vezes, se a gente não trabalha no escritório, a gente pode nem aprender esse processo. E acaba achando que esse processo ele é um processo muito complexo, é um processo de outro mundo. A gente precisa, às vezes a gente foge do cliente, fala, não, eu não faço isso, eu não posso fazer isso, eu não tenho esse conhecimento. Ou se você trabalha no escritório de contabilidade, você vai falar, não, esse departamento não é meu, eu não vou entrar, né? Então, assim, o conteúdo de hoje, o webinar de hoje é exatamente para você. Nós vamos falar dos 7 erros que travam os processos de abertura, alteração e encerramento de empresas. Esse é o grande objetivo. O que dificulta? Quais são os grandes problemas e como você deve evitar esses problemas para facilitar os seus processos, né? Afinal, os processos, eles são, de certa forma, unificados e tendem a ficar ainda mais com uma nova medida provisória, né, que foi publicada há algumas semanas, há alguns dias, que unifica esse processo, na verdade, visa não apenas unificar, facilitar a emissão de certidões, agilizar o processo, né? Afinal, citando um dado que o professor mencionou, um dado aqui importante do Ceará, eu cito outro ainda, que foi divulgado no começo dessa semana, no final da semana passada, que fala que o Brasil, entre os 77 países analisados, ele é o país com maior nível de dificuldades para fazer negócios, né? Isso também pela parte tributária, mas também pela parte burocrática, né? E aqui o nosso objetivo é justamente passar algumas ideias como você deve evitar esses erros, né? E outro ponto importante, né? Como dono, como professor, como dono de escritório contábil, a gente sempre para analisar quais são esses erros, né? O que a gente comete, o que a gente faz, porque isso dificulta um pouco o nosso processo, que pode gerar duas coisas, né, professor? Pode gerar a perda do cliente, né, um ponto importante, ou a perda de recursos, não diretamente do cliente, mas se você tiver um gasto a mais na hora de abrir a tua empresa, na hora de abrir a empresa do cliente por um atraso no processo, você pode ter que arcar financeiramente com aquele retorno, né, com aquela recusa. Então,
Esse é o grande objetivo do nosso webinar de hoje, é trazer um pouquinho dessa visão. Então, se você, de novo, se você é empresário contábil e precisa melhorar os seus procedimentos, precisa evitar os principais erros que vão travar o seu processo, que vão dificultar, que pode levar a perda de dinheiro, pode levar a perda de cliente, ou pode levar a qualquer outro problema que você tenha no dia a dia da empresa, esse webinar é para você. É para você e para a tua equipe. Né? Se você tiver uma equipe, é para você. Se você atua no escritório contábil e já pensou, ou ainda não pensou, mas falou, pô, mas existe uma área que eu posso me especializar, eu posso atuar na área de... E não existe formação. Eu desconheço, professor, tem formação para a área de legalização? Só na vida mesmo, só no dia a dia você vai construindo isso, né? Não existe Não, formal, não existe. e esse é um ponto importante, né? Talvez uma das áreas mais rentáveis, com um nicho de mercado, só no ano passado, isso a gente está falando só de 3 milhões de empresas que foram abertas, professor. Olha que dado interessante, 3 milhões de empresas que foram abertas. Mas se uma empresa precisa alterar algum dado no seu contrato social, se ela precisa ser encerrada, por exemplo, ela também vai precisar desses processos burocráticos. Né? Então, também um potencial de você atrair esse cliente, de você atender esse cliente e, claro, de você cobrar por isso. Né? Então, vale como área, vale para você que é profissional, vale para você que quer atuar nessa área, vale para você que está se formando e fala, pô, pode ser que eu abra meu escritório, ou pode ser que eu trabalhe no escritório de contabilidade. E essa área, eu acho muito interessante, porque quando começa uma pessoa, um novo funcionário, o professor Anderson não me deixa mentir, é muito curioso, né? Você está explicando as áreas do escritório de contabilidade, aí você fala, bom, tem a área contábil, né, que tradicionalmente é o departamento contábil, aí alguns escritórios dividem também a área fiscal, né, para atender especificamente a parte tributária, legalização não, RH, para atender a folha de pagamento, e fala, bom, tem aqui o departamento de legalização. O que tem no departamento de legalização? É advogado? O que tem? Ou departamento de registro, o que tem ali? Né? Então, tô errado, professor, é isso que eles falam? É isso mesmo. Ficam pensando nisso, mas o que tem por trás desse tal do departamento de legalização, né? É É bem isso, interessante. é isso mesmo. Bom, novamente, aqui eu apresento o professor Anderson, né? Assim, o professor Anderson a gente já tem uma certa parceria, né? Ele já foi professor, ele é professor, coordenador, né? Mais de 20 anos de experiência na área contábil, como empresário, aliás, extremamente importante, não apenas na contabilidade, mas principalmente na contabilidade, na área contábil, além do conhecimento acadêmico, você precisa ter também o conhecimento prático, a experiência prática. Né? E a grande contribuição do professor Anderson, além de todo o conhecimento, ele é doutorando em ciências contábeis, já é mestre, é coordenador de curso, né? Também isso é um ponto importante, porque ele traz essa bagagem acadêmica, ele tem experiência prática. Né? E uma das coisas mais importantes, uma das coisas mais interessantes que todo mundo que assiste os cursos do professor Anderson fala, é legal que logo no primeiro semestre ou no quarto semestre, quando você tem aula com o professor Anderson, você tem a prática, você aprende a abrir uma empresa, você vê no dia a dia como que funciona. Então, não é só teoria, não é só assim, olha, para empreender você precisa disso, disso, isso. Não, o professor Anderson ele faz você abrir uma empresa, ele faz o passo a passo. Né? E aí, no final, a gente vai ter uma novidade, a gente vai trazer alguns bônus para quem está acompanhando. Então, fica até o final, porque além de conteúdo bom, você vai ter também um bônus e uma questão. A gente vai oferecer um presente para vocês. Combinado, professor? Combinado, vamos lá, né? Vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos passar à nossa análise dos 7 principais erros, né? Abordar esses 7 principais erros nos processos de abertura, alteração ou encerramento de empresas que deve ser evitado. Né? Por que esses erros devem ser evitados? Porque, além de gerar um prejuízo para o seu cliente, no processo voltar, ele também pode gerar um prejuízo financeiro para você e para o seu cliente. Né? Então, isso pode ser um problema. O que acontece? Quais são esses principais erros e o que fazer para evitá-los? Então, vamos lá, professor. O primeiro erro aqui, erro de preenchimento dos formulários. Explica para a gente um pouquinho o que acontece. Vamos lá, esse é um erro bem comum, né? Primeiro, antes de falar do erro de formulário, com a evolução do dia a dia, então eu sou da época que eu começava a fazer processo na junta, que eu datilografava a capa da junta. Então, você vê como que era antigo. Então, preencher formulário era datilografar, e aí dava errado,
tira o formulário de novo, coloca um novo e começa o processo. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu bastante. E o que tem acontecido, pessoal? Se você vai abrir na junta comercial, no cartório, não importa, fazer uma alteração, encerramento, por onde nós começamos? Nós começamos pelo preenchimento que acontece hoje de maneira online. Então, abertura, viabilidade. Primeiro passo lá é viabilidade no processo de formalização. E o que acontece, pessoal, nessa etapa? Se eu não colocar os dados de maneira correta na primeira fase da viabilidade, então, coloco lá código de atividade, descrição, quem é que compõe, de que forma compõe, eu não consigo mudar nas etapas posteriores. Então, o que muitas vezes acontece? Você coloca uma informação e aí o cliente fala assim, Anderson, dá para colocar o código de atividade tal? E aí você já fez todas as etapas, você fala assim, dá para colocar, mas vai atrasar mais um pouquinho. E aí volta novamente lá na etapa inicial. Preencher, pessoal, é muito importante, dados cadastrais. E quando eu falo erro de preenchimento, tem erros que geram exigência, e aí o Renan abordou essa questão muito bem. Exigência gera retrabalho, pessoal. E retrabalho é custo. A gente é da área contábil, a gente precisa pensar muito. Toda vez que você tiver que fazer um processo novamente ou voltar a estaca zero, algo que não foi pensado, não foi precificado, não estava no escopo inicial, isso te gera custo, te gera perca de tempo. Então, quanto é que você custa? Quanto é que custa o departamento de legalização, Renan, para voltar uma etapa novamente? Você vai perder 3, 4 horas para trás. Quanto que isso custou? Você não vai conseguir repassar para esse cliente novo porque você já combinou. Então, erro de preenchimento, nós precisamos prestar atenção. O que você está preenchendo? Então, informações cadastrais dos sócios, informações cadastrais da localidade, informações cadastrais quanto à atividade. Atividade, pessoal, a gente precisa ter isso muito bem definido. Você existe para quê? Para prestar serviços educacionais? Para comercializar? Que tipo de comércio? Eu faço comércio varejista. Legal, comércio varejista de quê? Então, nós precisamos, no preenchimento, deixar claro, o mais claro possível, essas etapas, para mim evitar o quê? Na hora que isso passar pelo validador, passar pelas pessoas que corrigem ou analisam esse processo, que esse processo não venha ter erros. Então, quando a gente traz aqui um erro, tem muita gente que erra preenchendo. Erra dado, não tem o zelo com a informação. Então, às vezes, você tem uma informação que está na viabilidade e quando você manda o instrumento constitutivo, tem outra informação. Então, você fala que presta serviço de comércio varejista de produtos e utensílios domésticos, só que no contrato você fala que você é um mercadinho. E aí você fala, será que dá para encaixar? Ou às vezes você nem percebe. Porque o que acontece muito, Renan? A gente pega contrato pronto e você muda nome, muda endereço e às vezes você falha em não revisar. Erro de revisão é muito importante. Então, tem um departamento, pessoal, fez a viabilidade, eu sempre comento, começa pela viabilidade. Por que pela viabilidade? Principalmente com relação ao endereço, às vezes você coloca um CEP e aí, na viabilidade, ele faz um link com os Correios, então ele vai puxar os dados que estão vinculados ao CEP dos Correios, só que para você, o endereço bairro é outro. Então, eu conheço como bairro X, só que na hora que você consulta o CEP, está jardim qualquer coisa. Aí você fala, não está conversando, não está batendo essa informação. Se você faz pela viabilidade, você percebe isso antes. E aí você vai lá e altera o contrato. Então, quando a gente vem e fala do erro de preenchimento, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Por quê? Porque eu não quero errar no preenchimento. Pode dar errado o processo de abertura se o sócio, no meio do caminho, resolveu mudar alguma coisa, se o sócio decidiu alterar alguma particularidade.
mas errar no preenchimento, imagina a hora que dá exigência, Renan, fala assim, Renan, você está abrindo um escritório de contabilidade comigo, deu um errozinho aqui. Ah, qual foi o erro? Ah, eu preenchi o formulário errado. Olha a relação que você já começa criando com esse cliente. Você começa, na primeira relação que você tem com ele, você apresenta que você errou o preenchimento, que dependia exclusivamente de você. Qual que é o impacto nisso nas fases posteriores? Então, a gente está falando de abertura, só que a gente está trazendo a abertura, mas a gente quer mostrar para você, que é empresário, um contexto maior, um contexto mais amplo. Então, nós vamos abrir, mas vamos construir essa relação de maneira sólida, consistente, sustentável dentro desse escopo. Então, errar preenchimento, pessoal, não pode acontecer. Então, por isso, é importante ter um revisor, é importante ter uma pessoa que olhe para verificar, ó, realmente esses dados cadastrais estão corretos. Ah, aqui você errou, você colocou um 6 no lugar que era para colocar um 5, você inverteu o número. Então, é sempre importante você prestar muita atenção. Então, é um erro capital, professor Renan, esse erro do preenchimento, né? O professor mencionou, a revisão ela é fundamental, né, professor? E talvez aí a gente esteja muito acostumado aí no dia a dia, de uma forma tão rápida, ter tão... O meu pai diz uma coisa muito interessante sobre isso, né? O nosso melhor amigo e o nosso pior inimigo é a nossa mente, nosso cérebro. Porque a gente tem certeza daquilo, mas quando a gente está fazendo uma tarefa, por exemplo, preenchendo um formulário, e talvez nós estejamos hoje em dia tão desacostumados àquele formato antigo que nós tínhamos de preencher, de datilografar, né, a gente já digita e não confere, né, que aí a gente é traído por isso. Então, a revisão ela é fundamental, né? Às vezes, uma pessoa... e eu bato muito nessa tecla, né? Você tem uma pessoa no departamento... Às vezes, vamos supor, vamos fazer aqui vamos arranjar uma solução que não seja tão cara. Às vezes você pode pegar uma pessoa de outro departamento, que não seja o departamento de legalização, e pedir, pô, revisa. Mas o que você vai revisar? Você vai revisar assim, conferir o documento com o formulário. Você vai conferir simplesmente isso, os dados do documento, os dados do comprovante de endereço, os dados do contrato social. Você vai conferir aquelas informações. É uma conferência simples. Você vai falar, mas isso é tão simples, tão bobo, né? Mas isso te gera um atraso significativo. Se o processo volta por um erro, e o processo lá também é informatizado, né, professor? Então, bateu lá, voltou. Não tem muita discussão. Pô, mas por quê? Porque eu errei um 5, era um 6, eu coloquei um 5 no RG do sócio. Imagina o problema, imagina o atraso, a dor de cabeça. Nesse período aí, quanto costuma ir, professor? Uma semana de atraso? Pode acontecer, uma semana, se você errar o dado cadastral, né, dependendo, isso aí acaba impactando. Por quê? Porque quando você erra e ele volta, você volta a estaca zero. Então, às vezes, você precisa mandar informações que vão passar pelos órgãos de validação novamente. Então, a gente precisa prestar muita atenção. O que eu pego muito aqui, Renan, é a alteração de nome. Então, hoje a gente já sabe que a pessoa casa, tanto o sexo masculino como feminino, a esposa ou o marido pode mudar o nome, mas sempre, historicamente, foi habitual as mulheres trocarem o nome, né? E às vezes ela não faz alteração no dado cadastral lá no CPF agora, né? CPF-ME, né? Eu sou da época CPF, Ministério da Fazenda, né? Agora Ministério da Economia, né? Então a pessoa não muda e está trabalhando lá Santos o tempo todo, só que no órgão não está. Então na hora que você manda a informação, não cruza a informação. Aí você tem que fazer alteração no CPF, e aí normalmente o pessoal fala assim, não, mas eu alterei no RG. Legal, alterei no RG, Secretaria de Segurança Pública, agora a gente precisa do Ministério da Economia, CPF, são órgãos diferentes, entendeu? Essa comunicação ainda não está 100% integrada, né? Vai chegar um dia que provavelmente isso vai acontecer, né? É isso mesmo, professor. E dá uma corridinha ali, né? Para conferir, dá uma corridinha ali no. Um bom exemplo, né? A solução para evitar esse primeiro erro, como o professor mencionou. Conferência. A conferência é imprescindível. Tem um pouquinho de calma, né? Quando você vai abrir empresa, eu sei que a gente quer atender o cliente fala, eu preciso da empresa para ontem. Ok? Você precisa da empresa para ontem, mas se você for sem essa conferência,
esse processo não vai ser para ontem, mais do que para ontem, não vai ser nem para amanhã, vai ser para o tempo vai ser dobrado. Né? Então, vale a pena a gente dedicar ali uns 5 minutos, 10 minutos pedindo para outra pessoa, que não aquela pessoa que preencheu o formulário, faça a conferência dos dados, verifique as informações dos sócios, se consta igual ao documento ou na base de dados, e por aí vai. E aí a gente cai no segundo erro, né, professor? Que é o erro na qualificação dos sócios. No que consiste esse erro, professor Anderson? Então, as pessoas querem empreender por vários motivos. Eu brinco que para resolver problemas sociais, para resolver problemas pessoais, para resolver problemas financeiros, enfim, existe uma série de pessoas. E às vezes, para exercer a criatividade, a pessoa não possui todo o conhecimento técnico necessário. Então, eles não têm a qualificação, principalmente para a área de gestão e negócios. E aí, Renan, uma dica. Esses empresários, às vezes, eles sabem fazer o quê? Eles sabem aquilo que eles se propõem. Então, eu quero abrir uma metalúrgica, eu entendo de torno, eu entendo de fresa, eu quero vender, vou vender, sou um mega master profissional, entendo de vendas e vendo o que cair no colo. Só que aí eu não entendo da área de gestão, Renan. E muitas vezes, você que está nos escutando, você que é o profissional de contabilidade, você é a pessoa que entende disso mais próxima dele. E você está só preocupado em abrir. E você consegue perceber isso. O que você pode fazer? Vamos trabalhar nesse processo de qualificação. Vamos entregar também isso, né? Então, entende de fluxo de caixa. Negócio simples, às vezes, para você que está nos escutando, você que é da área de gestão de negócio. Dicas simples de fluxo de caixa, você consegue qualificar também esse cliente. Ah, Anderson, mas por que eu quero qualificar? Porque eu quero ter esse cliente sempre. Eu penso muito nisso, Renan. Eu quero abrir e eu quero, daqui a 20 anos, 30 anos, o cliente falar assim, abri minha empresa com o Anderson. O Anderson começou comigo, cresceu junto, me deu várias dicas. O que você cria aí com isso? Você cria um processo de fidelização. E outra coisa que você cria, Renan, que nós, contadores, nós estamos nessa área, precisamos entender bem isso, nós precisamos agregar valor. Então, não é simplesmente quanto que você cobra? É 1.000, 2.000, 3.500? Ah, mas fulano abre por 300, mas fulano que abre por 300, ele não entrega isso para você. O cliente precisa perceber isso. Então, é agregar valor àquilo que você está se propondo a fazer. Então, quando você também participa desse processo de qualificação, você agrega valor. É só você olhar para a sua experiência. Você consome produtos que às vezes são mais caros, mas existe um ponto que você fala assim, eu vou consumir um produto de fulano de tal lugar, porque tem isso. Eu brinco, Renan, que eu tenho uma padaria que eu adoro. Por que eu frequento a padaria? Porque os atendentes da padaria chamam minha filha pelo nome. Criou esse vínculo. Então, você cria uma relação e a pessoa vai consumir esse produto. Por quê? Porque você agregou valor àquilo que você se propõe a fazer. Então, é abrir. Legal. Você percebe que o sócio precisa de qualificação, precisa se preparar, porque aquilo que acredito que ele está abrindo o negócio, ele pesquisou, ele foi atrás, ele procurou entender. Esses outros aspectos voltados para a área de gestão, a gente tem condição de entregar. Então, é importante. Então, eu sempre, quando eu falo de qualificação, identificar isso, né, e buscar de que maneira que eu posso contribuir para essa etapa, para esse processo desse não futuro cliente. Eu entendo que o cara que caiu para a minha empresa, ele já é meu cliente. Então, eu vou tentar entregar tudo que eu posso para ele. Então, pelo menos tem sido essa dinâmica e tem sido muito legal. Então, a gente tem aberto clientes, eles estão crescendo, nós estamos fidelizando, estamos nos relacionando, graças a Deus aí por isso. Então, a dica que eu tenho para você é busque interagir com esse processo de qualificação desse cliente. A gente sempre tem algo a aprender no processo. Então, o cliente sempre vai ter algo que ele pode aprender e você também, né? Você acaba aprendendo nessa via de mão dupla, né? Então, qualificação do cliente também é um erro que a gente comete, por quê? Porque a gente ignora isso. A gente só quer pegar os documentos, preencher e abrir a empresa. Então, vamos olhar para essa particularidade aí de qualificação e interagir com o cliente nesse sentido. Tenho certeza, você só tem a ganhar. Muito bem colocado, professor. E
para você que é empresário, para você que trabalha na área contábil, para você que é funcionário de uma empresa de contabilidade, de um escritório de assessoria de consultoria, que está posicionado na hora de abrir empresa, como o professor Anderson mencionou, muitas vezes o único contato que esse empresário tem com o ambiente corporativo, para além da área dele, né, no caso de metalúrgico, ou de um dono de padaria, por exemplo, é o contador, né? E aí a gente tem que colocar, ou tem que ficar muito atento para treinar a equipe da área de legalização, da área de registro, que está fazendo esse processo, para ficar atento a esses pontos. Porque você pode ter ali uma gama gigante de clientes e de outras áreas, experiências a serem compartilhadas para o sucesso desse cliente. Ele não tem essa mesma visão, ele não tem esse mesmo know-how, ele não tem essa mesma experiência, né? Ele não tem essa gama. Então, essa é uma bagagem rica, que se você guardar para você, ou se, por exemplo, o teu departamento de legalização percebe que o cliente está abrindo um negócio e deve incorrer no erro que outros clientes seus já incorreram, justamente isso que o professor Anderson está falando. Por que não auxiliá-los? Por que não uma planilha? Hoje em dia a planilha já não é mais utilizada. Estou ficando muito antigo aqui, né? Um aplicativo, um app. Um app mais moderno. Planilha é muito engraçado, né? Eu falo de planilha, funcionários, alunos, já falam assim, oi? Planilha? Hoje em dia, eu falo assim, eu uso muito, inclusive para fazer débito e crédito, para fazer razonete, né, professor? Mas é isso. Então, esse é um erro que é muito, na verdade, assim, é um agregar valor muito simples de ser colocado em prática. Então, é uma dica muito importante porque você contribui com o sucesso do seu cliente no momento que ele está abrindo, alterando ou encerrando empresas, né? E você precisa que a tua área de legalização seja capaz, ou de registro, né? Depende do nome que você chama esse departamento, seja capaz de identificar essa necessidade. Pode ser que você seja o responsável pela área, ou pode ser que você tenha outras pessoas fazendo isso. E aí a gente cai no terceiro erro, né, a ser evitado, que o erro de atividades de alto risco em imóveis impróprios para isso, para essas atividades. O que é esse erro, professor, e como que a gente pode fazer para evitar? Esse erro é um erro onde, dependendo do grau de risco, que eles falam, riscos ambientais, riscos com relação à atividade ser exercida nesse endereço, isso impede a atividade. Então, às vezes, as pessoas querem quer abrir uma indústria. Onde? Aqui no meu endereço, aqui no meu apartamento, no meu escritório aqui corporativo. Rua tal, número tal, apartamento tal. O que você vai fazer? Eu vou mexer com combustível inflamável. Enfim, começa a aparecer um monte de coisa e o local não tem condição de exercer essa atividade. Então, tem muita gente que você precisa entender, inclusive na viabilidade, lá na primeira etapa, um dos campos que eles perguntam a atividade será executada nesse endereço ou ela será executada fora desse endereço? Porque se ela for executada, dependendo da atividade for executada nesse endereço, isso recai em um monte de certificações, que às vezes o imóvel não tem condição. Então, você vai pedir lá o corpo de bombeiro, avisos, alvará, e você tem uma série de documentação. E aí, Renan, nós temos um outro problema nas grandes metrópoles. Nós temos muitos imóveis que cadastralmente estão irregulares. Grandes metrópoles sofrem bastante com isso. Então, você acaba tendo que colocar uma empresa no endereço que às vezes não está apto. Não dá para fazer lá o corpo de bombeiro. Por que não dá? Porque o painel de energia é incompatível com o tipo de atividade. Você precisa trazer um gerador próprio. E você tem um imóvel que não consegue fazer isso. Então, a gente precisa prestar muita atenção onde você está localizado, de que maneira você vai se estabelecer, para que, a partir daí, você avalie se a atividade que eu estou exercendo é compatível com aquela localidade. Porque, se não for compatível, você vai alugar, vai pagar, ou vai fazer seguro, ou vai fazer caução, para fazer, às vezes, alugar de um imóvel que não vai ter condição de exercer a atividade. Eu tenho um cliente que aconteceu isso. Ele entrou num lugar, fez a abertura, só que na hora de fazer a inscrição municipal, o que aconteceu? O imóvel não tinha condição, o município não liberava a inscrição municipal, porque precisava dessas outras certificações. E aí eu aprendi muito com isso, Renan.
eu tinha uma empresa aberta, eu tinha uma empresa com CNPJ, eu tinha um cliente me cobrando que ele precisava do CCN para conseguir exercer a atividade, e aí eu falava para ele, não, depende da prefeitura, o imóvel está dando esse problema. Aí ele falou assim, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou exercer minha atividade. Eu falei, não, é perigoso, porque não está... é uma inscrição municipal, você está dentro do município, que não é grande, fica fácil de fiscalizar. Ele falou, não, fica tranquilo, eu vou exercer. Exerceu, o que aconteceu? Baixou a fiscalização, fecha até regularizar. No final, o que aconteceu? O imóvel não tinha condição. A gente tem que fazer uma alteração contratual com um local apropriado. Por quê? Porque o imóvel não comportava aquele tipo de atividade e o município vedou. Então, o que acontece no processo de viabilidade? Quando você faz a viabilidade, tem município que permite, ele autoriza, e aí você faz todo o processo, abre, tem CNPJ. Só que na hora que você vai fazer a inscrição municipal, ele pede algumas certificações, e que acontece o quê? Bate no imóvel, aí fala assim, não dá para abrir. Só que você já fez todo o resto. Tem município que trava isso. Então, quando você consegue as liberações, a inscrição já sai de maneira automatizada. Tem município que deixa para olhar isso depois. Então, é sempre importante você prestar atenção nisso, porque esse depois, ele pode acontecer de não dar certo, travar o processo e você tem que fazer tudo de novo. E aí, Renan, o cliente vai falar assim, mas eu consegui o CNPJ, por que eu não consigo a inscrição municipal? Por que eu não posso trabalhar? Até quanto enquanto eu abrir, não posso exercer atividade. Então, é importante prestar atenção aí nessa questão do imóvel e o tipo de atividade que você exerce. Tem gente que coloca atividade dentro do próprio endereço residencial. Moro no apartamento, número tal. Legal, atividade exercida onde? Minha atividade é exercida aqui dentro. Aí, na convenção do condomínio, é proibido qualquer atividade desse tipo no endereço. Então, é complicado, a gente precisa. E aí, mas tem uns mágicos que conseguem, né? Renan, tem uns mágicos que conseguem depois abrir, mas aí a gente sabe como é que eles abrem. Enfim, não é isso que eu quero oferecer. Eu quero fazer um trâmite normal, um trâmite legal, sem que a gente tenha que, no bom sentido, pagar café para ninguém. Os fluxos têm que acontecer dentro do fluxo natural e do processo natural das coisas. Verdade. E, professor, muito importante, a gente acaba... Isso é muito comum em escritório de contabilidade, né? O cliente chega, ele quer abrir uma empresa e ele já tem o local, né? Ele já alugou, já fechou um contrato de locação, às vezes, e aqui que eu vou exercer minha empresa. Aí é muito importante que você, da área de legalização, você é responsável por esse processo, posicione o cliente. Olha, é necessário fazer uma análise de viabilidade, é necessário consultar o plano do município, né, o zoneamento do município, para ver se aquela atividade é permitida. Então, é importante que você já posicione de antemão, falando o seguinte, esse processo pode travar, esse processo pode ter um problema, porque eu vou tentar, podemos abrir, podemos dar seguimento para tentar abrir, mas o processo correto, a ordem correta, é inclusive você fazer uma pré-análise, né? Então, você fazer essa verificação da possibilidade de utilizar, de exercer atividades, ou aquela atividade que o empresário espera no local, de forma antecipada. A gente sabe que no mundo ideal é isso, mas muitas pessoas, muitos empresários, eles não sabem como funciona. Então, eles acabam alugando e depois procurando um contador, né? Já chegando com o local e falando, não, é aqui. Às vezes, você não tem nem a empresa, mas já tem o local. Você não sabe nem o que você vai fazer, mas você já tem o local onde você quer atuar. Então, é importante que nós, contadores, ou nós profissionais da área, posicionemos esse empresário acerca da ordem correta, do mecanismo correto, das possibilidades de erro, né, de retorno de processo, ou até mesmo de inadequação, e aí, sempre sendo bem claro, como o professor mencionou, eu não quero ter que pagar cafezinho para ninguém. E hoje em dia, esse cafezinho está cada vez mais caro, né? Mais caro, mais custoso e com menos, você dorme menos. Né? De novo, aqui vou parafrasear o que diz o contador, meu pai que também é contador. Né? Eu quero dormir tranquilo, eu quero colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo à noite. E isso é o mais importante. E aí o quarto erro, né, professor? Erro na definição do objeto social da atividade. O que é esse erro? O erro é as pessoas quando abrem, eles não deixam claro o que você se propõe a fazer. Então, o objeto social é por que você existe? Você vai prestar serviços educacionais? Você vai
prestar serviços de assessoria contábil, você vai prestar serviços de manutenção de produtos de refrigeração. Nós precisamos deixar muito claro isso. E aí, Renan, o que tem acontecido no Brasil aí nos últimos anos é o boom, que é a abertura das MEIs. As MEIs, você tem algumas restrições. Então, quando você começa a pesquisar o código de atividade, você às vezes não acha. Então, por exemplo, profissão regulamentada, quer abrir um escritório de contabilidade MEI. Entendeu? Então, você tem profissão regulamentada que você não vai encaixar o código bonitinho. Aí, o que as pessoas fazem? Vamos fazer por analogia, vamos falar que é serviço de apoio administrativo. Tipo, apoio administrativo, só que, na verdade, eu estou fazendo contabilidade. Então, você precisa tomar cuidado com o que você se propõe a fazer. Por quê? Porque aquilo que você está entregando, se até nós pensarmos sobre o aspecto jurídico, a responsabilidade daquilo que a gente está se propondo a fazer está estabelecida. Então, se eu presto serviço de contabilidade, eu tenho uma responsabilidade técnica perante a esse objeto social, a esse tipo de atividade. Eu me comprometi a fazer isso. Aí você não encaixa o código correto, a descrição do objetivo, e você começa a fazer. Então, a gente precisa prestar atenção muito nisso. E acontece também, quando a gente fala de alteração, quando a gente comentou no comecinho da nossa transmissão, às vezes a atividade muda. E às vezes a pessoa não quer mudar o código porque vai gerar custo, enfim. Vou ter que colocar um códigozinho só, já faço isso há tanto tempo e nunca aconteceu nada. Legal, tem que fazer alteração, pessoal. Então, o objeto social é aquilo que você se propõe a fazer. Você precisa ter muito claro isso. O que você está fazendo precisa estar lá, ou o máximo que você pode fazer, isso aqui eu ainda não faço, mas está no meu escopo de um dia começar a fazer. Posso deixar no objeto social. O que não pode acontecer é eu estar fazendo algo que ali não tem. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. E você, que trabalha no processo de abertura, dependendo do tipo de atividade, dependendo do tipo do objeto social, isso requer que você passe por órgãos. Então, eu quero abrir um escritório de assessoria jurídica. Escritório, atividade jurídica, precisa passar pela submissão de quem? Da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, existe objeto social que vai te remeter ao quê? A submissão a órgãos com essa característica. Quero abrir uma seguradora, SUSEP. Quero abrir um escritório de contabilidade, Conselho Regional de acordo com o Estado. Então, a gente precisa pensar nisso e o objeto social precisa refletir aquilo que você está fazendo de fato e que, infelizmente, não é o que acontece de maneira plena. Então, você, profissional de contabilidade, você que atua no departamento de legalização, você que está nos escutando, pense nisso, olhe seus clientes e observem isso, porque senão a gente vai começar a fazer, vou emitir uma nota, eu coloco um código na nota de serviço e na descrição eu escrevo o outro. Você começa a arranjar jeitinhos para justificar um negócio que está errado. Então, a gente precisa nos atentar a isso. Então, é um erro também bem comum. Na MEI acontece bastante. Então, tudo que você abre, vamos abrir uma MEI, vamos abrir uma MEI, vamos abrir uma MEI. Então, tem sido a discussão do mercado. Só que, às vezes, o objeto social não encaixa. Né? A gente precisa estar sempre atento a isso. Já vi cada absurdo. Bom, com certeza o senhor também já viu cada absurdo. A gente uma boa, como o professor mencionou, uma boa saída para evitar esse tipo de erro, né? Vamos lembrar aqui que o empresário contábil, o empresário, quando ele vai abrir uma empresa, ele não, muito dificilmente ele tem conhecimentos contábeis e legais acerca desse processo. E é justamente esse valor que você está agregando, por isso que você está cobrando. Então, uma boa saída para encaixar no CNAE correto, né, dentro da atividade correta, o CNAE, o Código Nacional de Classificação das Atividades, né, que você precisa encaixar. Vale você pedir uma descrição com as palavras do próprio empresário. Quais são as atividades? Descreva para mim o que você gostaria de trabalhar, o que você vai executar na tua empresa. E a partir daí, você tentar enquadrar com base nos CNAEs que existem, com base nos códigos disponíveis.
né? E aí, sempre conversando, sempre em contato com o cliente, perguntando, ó, isso aqui você vai trabalhar, isso aqui não. Né? E tentar, claro, verificar isso que o professor mencionou, se existe um órgão, uma entidade regulamentadora, né? Uma entidade de classe responsável por determinada atividade, que aí, muitas vezes o empresário quer fazer isso, é comum também. Eu quero exercer atividade de contabilidade, mas você é contador? Não. Então você não pode. Outro erro, né, professor? Eu quero exercer atividades de administração. Pô, tem o CRA. Você tem um conselho. Né? Então você. Mas não, mas então para sim, você precisa ser formado, você precisa ter um registro lá, né? Ou precisa ter um profissional que se responsabilize por isso dentro do teu, como sócio da empresa. Então, isso é muito importante que existem algumas especificidades na hora de definir o objeto social que podem te gerar problemas, inclusive, como o professor mencionou, se você está emitindo uma nota fiscal, um documento fiscal, com uma atividade que não é condizente com a prestação de serviço ou com o produto que você está entregando, você pode ter problemas fiscais, né? Você pode ter multas, diversas sanções. E aí a gente cai no quinto erro, né? Que é alocação tributária imprópria ou sem planejamento, que também entra na área fiscal. No que consiste isso, professor Anderson? As pessoas, quando abrem as empresas, a gente sabe que o Brasil é conhecido como o país dos impostos, né? O país dos tributos, né? Então, paga-se bastante, pelo menos é o que as pessoas têm no coração. E eu brinco, as pessoas falam assim, ó, precisa ter uma reforma tributária já. Não sei direito o que é isso, mas precisa reformar. Entendeu? Acontece bastante. Então, o que é o planejamento tributário? É como que você vai contribuir, como é que você vai pagar os seus impostos em função disso. Você, contador, você que está aqui no departamento de legalização, tem muita gente que vem desenhar o Simples Nacional. A melhor opção é o Simples Nacional. Tem situações que isso realmente faz sentido, é a melhor opção, mas nós temos outras modalidades. Então, você tem o presumido, você tem um lucro real, inclusive esse assunto, lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, fica a dica, Renan, é uma temática que a gente poderia também criar e trazer alguém para fazer um momento como esse, porque isso gera bastante dúvida nas pessoas. Aí fica a dica aí para o time aí da NIL. Então, nem sempre é a melhor solução, mas ele já vem formatado. Eu quero Simples Nacional, porque paga menos. E aí, dependendo do tipo, o Simples tem algumas combinações, atividade, volume de faturamento. Dependendo como que isso se configurar, então, por isso é importante entender essa pessoa antes, você pode perceber e falar assim, ó, acho que o Simples aqui não vai ser legal, talvez vamos partir para um lucro presumido, vamos partir para um lucro real. Mas se tem a necessidade de se pensar nisso, o que infelizmente, muitos profissionais como nós, não, profissionais de contabilidade, que a gente não faz isso, né? Eles pensam o seguinte, Simples Nacional dá menos trabalho, é mais fácil, então eu vou indicar isso. E aí, como é que ele justifica para o cliente? Por exemplo, não vai para o lucro real porque a receita, você está exposta à receita, a receita tem acesso. E aí eu sempre brinco e falo assim, você já está exposto de qualquer forma, porque os ambientes são integrados, então se conversam, um se relaciona com o outro, você faz venda no cartão de crédito, a maquininha de cartão de crédito informa o risco do seu volume de faturamento, então não adianta nada você esconder na outra ponta. Então, exposto, e cada vez mais, pessoal, essa exposição vai ser maior, independente do tipo de empresa. Por quê? Porque a administração pública entendeu que quanto mais eu integrar o volume de informação, melhor é para mim entender o cliente, poder tributar, e isso impacta na arrecadação. Então, é importante se pensar na forma de tributação, e é importante você pensar assim, você pelo Simples Nacional, então você vai ter um fluxo de pagamento mensal no dia tal. Vou presumido, você vai ter um fluxo mensal no dia tal, no dia tal, no dia tal. O cliente também precisa entender essa movimentação do fluxo, Renan, por quê? Porque você simplesmente fala que vai ser Simples Nacional e aí bate num fluxo que é um dia ruim para ele receber. Então, todo dia 20 é ruim para me pagar o tributo. E se você deixa ele avisado, ele já começa o quê?
a fazer a previsão de fluxo de caixa antes de chegar no prazo fatal. Então, é importante você pensar no planejamento, não só na forma de tributação, mas também, cliente, isso aqui você paga assim, 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 assado, ele funciona mensal, ele é trimestral, enfim, a gente precisa pensar nisso também, e é muito importante. Em breve teremos novidades, né, professor? O professor já sabe disso, principalmente nessa área fiscal. Aliás, muito bem citado, essa é uma das falhas, e talvez essa seja uma das falhas que o empresário mais está acostumado, né, ou mais tem medo de incorrer quando ele abre o negócio. Porque vamos lembrar aqui que o empresário ele tem pouca noção, né, ou tem uma noção errada da parte tributária, né? Justamente isso que o professor mencionou. Tem que ter uma reforma tributária, mas do quê? Não sei. Imposto único? Mas imposto único resolve para quem? Como é que você distribui a arrecadação? Então, assim, tem muita discussão, tem muita coisa boa. Muita coisa boa, assim, é um campo. Quanto mais discussão, quanto mais burocracia, se isso é ruim por um lado, por outro lado, oferece um campo para que você agregue valor. Né? Você, contador, pode ser justamente... E qual que é a grande sacada aí? Né? A área do teu fiscal, que faz o teu planejamento tributário, que faz o planejamento tributário dos seus clientes, tem que estar em alinhamento completo com a tua área de registro e legalização. Não faz nenhum sentido, porque é bem o que o professor Anderson mencionou, o cliente ele vai abrir uma empresa, ele chega para você e fala o seguinte, eu quero abrir uma empresa simples. Você quer abrir uma empresa do simples? Não, eu quero abrir, simples, bem simples mesmo. Eu quero uma ME, simples. Falei, não, calma, mas ME é uma coisa. Simples nacional é outra. Regime tributário é uma coisa. Enquadramento é outra. Porte é outra. Calma. Então, assim, é importante. E aqui vai a habilidade, a experiência também que você tem que adquirir ao longo do tempo. Né? Você tem que passar informações, mas não muita informação, porque senão o cliente fica maluco na hora que ele vai abrir empresa. Você tem que passar, né, professor, informações de uma forma que você forneça uma quantidade adequada de informações para que ele compreenda e saiba que ele está em boas mãos, que você está tomando a boa decisão dentro daquele conjunto de informações que ele lhe forneceu sobre a empresa. Então, um alinhamento entre fiscal e área de departamento de legalização aqui certamente é imprescindível. Sexto erro, professor, erro na definição da personalidade jurídica. A gente está falando exatamente sobre isso. Exatamente. Então, é importante definir de que forma, qual que é a personificação jurídica dessa empresa. Então, você vai fazer o quê? Você vai ser uma sociedade empresária limitada, ME. Legal, isso aí tem uma característica jurídica em função disso. Você tem o Código Civil trabalhando essas particularidades. Você vai ser o quê? Você vai ser uma associação sem fins lucrativos. Eu brinco muitas vezes com cooperativa, professor Renan. E cooperativa, eu vou abrir uma cooperativa, mas vão ser vários cooperados trabalhando com um objeto em comum para potencializar, juntar esforços e distribuição de lucro. Não. Eu quero abrir para mim. Então, o cara está abrindo uma cooperativa, mas só que, na realidade, ele é o dono. Tipo, sem os conceitos do cooperativismo que existe. Então, definir para que você é. Você vai ser MEI? Por que você vai ser MEI? Sou MEI porque paga menos. E me falaram. Ou, eu vou abrir MEI porque eu vou dar nota para a minha empresa e eles fizeram o processo de pejotização, eu preciso dar nota para receber meu salário. Então, eu vou abrir uma MEI porque me falaram que a MEI é a melhor e você paga só uma taxinha por ano. Quanto você vai faturar? Vou faturar R$15.000 por mês. Pô, mas estourou. Não pode. Não pode, entendeu? Então, a gente precisa pensar muito qual que é o tipo de personalidade. E aí, nesse sentido, uma das alterações, né, semana passada, mexe diretamente com isso, né? Da personificação, a famosa Eireli, né? Então, nós tivemos alterações e mudanças acerca, né? Simplesmente acabou, ainda existe uma discussão de qual que é operacionalmente o processo com que isso vai acontecer, mas a lei, ela extingue justamente a chamada Eireli, que era um movimento que eu já acreditava que ia acontecer até por conta do 100 salários mínimos, e aí com
com a liberdade econômica, a mudança lá em 2019, a lei de liberdade econômica que falou que sociedade empresária limitada pode ser com um ou dois sócios, então existia uma tendência natural da descontinuidade desse tipo de atividade. Mas, enfim, vamos pensar nisso. Vai ser IRELI, vai ser MEI, vai ser... IRELI não pode mais, perdão. Vai ser limitada, vai ser sociedade anônima, capital aberto, capital fechado, vai ser empresário, o empresário ainda existe. Eu falo para os alunos, eu falo só do empresário. E aí eu falo para os alunos assim, Renan, não, é a antiga firma individual. E aí um aluno uma vez falou assim para mim, não fala firma individual que você entrega a idade, pô, porque firma individual é antiga, né, pô? Agora é empresário, né? Então eu sou da época da firma empresário, era firma individual, bem antigo, né, pô? Mas temos que pensar aí na personificação jurídica desse empreendimento, então é sempre importante estar atento a isso. E aí vocês, departamento de legalização, você que faz isso, vocês têm condição de orientar e aí qual é a melhor forma. Lembrando, o empresário não sabe, o empresário não conhece isso, então vale a pena você explicar, se ele tem dúvida, o que é um, o que é o outro, para ele possa ter essa visão aí sobre a personificação jurídica. Exato, esse é um ponto importante também, como todos os outros, mas a riqueza está aí, talvez uma boa conversa inicial. Esse é um conteúdo que não pode faltar, porque o empresário chega com uma ideia e não sabe, né? Às vezes você fala, o professor citou empresário, né? Eu vou abrir um empresário para você. Não, eu já sou empresário, eu quero ser empresário. Não, tá bom, mas isso é uma personificação, isso é uma estrutura, uma personalidade jurídica que a empresa vai ter. Não, mas eu quero uma empresa do Simples. Não, mas isso é outra coisa. Isso aí é regime de tributação. Aí o regime de tributação vem no segundo momento. Então, ele não tem ideia. E você, além do guardião desse conhecimento, né, dessa orientação que vai ser dada ao empresário, você também, como o professor mencionou, você tem responsabilidade com isso. Porque lá na frente, vale aí você dedicar um tempo para entender as diferentes personalidades jurídicas que existem no Brasil, que estão em constante mudança, quais são os benefícios, quais são os limites de cada uma, né? Assim, certamente, esse é um bom curso, hein, professor? Este é um bom curso, né? A distinção... Eu faria, hein? Esse aí a gente vai ter que pensar, porque olha, esse é um curso bem interessante e muito útil, porque ele tem, vamos dizer o seguinte, não é um conteúdo tão simples, mas não é um conteúdo que você vai demandar um tempo absurdo para adquirir, né? E aí você tem uma aplicação extremamente prática e direta. Então, dedique sim um tempo a isso, tá? A personalidade jurídica. E aí você é a pessoa que vai identificar, sabendo das falhas, sabendo da verdade dos limites, né, dos benefícios, dos prós e dos contras de cada personalidade jurídica, você vai indicar o melhor para o teu cliente. Né? Isso é muito importante. E muito comum, né, professor, acontecer isso. Chega aqui com uma ideia e na hora que você fala, não, ó, tem que ser isso. Às vezes ele quer abrir uma empresa, uma sociedade, mas não tem sócio, né? Ou às vezes ele quer ser individual, mas ele tem sócio, né? Então, por que né? Então, é aí que você posiciona ele corretamente, esclarece as dúvidas e deixa claro que uma coisa não tem a ver com outra. Ou tem, pode ser que tenha. Pode ser que determinadas personalidades jurídicas você não possa enquadrar em um regime. Isso pode acontecer. E se acontecer, você tem que posicioná-lo de forma antecipada. Então, perceba que tem que ser uma conversa, eu diria que sistêmica, né, professor? A tua visão aqui tem que ser sistêmica. Erro 7. Inadequação da administração ou representatividade da empresa. O que é esse erro, professor? Existe também primeiro, vamos supor que seja uma sociedade. Então, você casou com alguém. Sociedade é casamento, pessoal. Isso aí não tem dúvida. Tem dia que está maravilhoso, tem dia que você quer matar um, mas, enfim, vamos vivendo em função da construção disso. Então, a administração, quem é que vai exercer? Quem é que vai fazer isso? Quem vai representar a empresa? Então, essa representação jurídica também é importante. Porque quando você preenche um dos campos lá nos formulários, lá no primeiro erro, você informa quem é o representante legal da empresa. Então, quando você vincula isso, você está falando para os órgãos competentes que é o fulano X. O que isso remete? Isso remete que certificado, por exemplo, hoje é tudo certificado digital. O certificado digital vai sair no nome de quem? Está aí nessa pessoa. Então, muitas coisas vão rodar em torno desse CPF. Só que ele vai responder isoladamente, ele é em conjunto.
Eu peguei uma vez uma sociedade, o Renan, que eram 2 sócios, e eles assinavam em conjunto, tudo. Tirando essa parte do CNPJ, que só dá para trazer um, mas operações com banco, qualquer assinatura do documento formal, os 2 tinham que assinar em conjunto. Só que eles estavam em localidades diferentes, com fusos diferentes. Então, na hora que um estava dormindo, o outro estava acordado, e vice-versa. O que isso atrapalhava? Atrapalhava a operação, porque nem sempre eles estavam no mesmo timing. E aí, perdia-se prazo. Então, um fazia o agendamento, o outro tinha que confirmar, não confirmava. Perdia prazo, pagava. Então, quando você pensa no contrato, você quer engessar, você quer ter o controle, eu e ele, nós vamos fazer tudo junto. Mas eu preciso pensar também se isso é prático, se isso dá para o dia a dia tocar. Por quê? Porque se isso for engessar muito a operação e não deixar isso prático, você vai ter um problema operacional. Então, a gente precisa pensar quem é que vai administrar. Então, por isso, estabelecer, você é o quê? E aí você pega lá na parte de qualificação, você é bom fazer o quê? Eu sou bom comercial. Legal, então vou ficar comercial. Não gosto da parte administrativa, não tenho aptidão. Você, Renan, você tem isso, você gosta disso, você nasceu para isso, então você vai tocar isso. Então, é importante você discutir isso com essas pessoas envolvidas. Não vai ser nenhum dos sócios, nós vamos trazer uma pessoa de mercado para fazer isso, nós vamos nomear um administrador para isso. Não tem problema, mas a gente precisa entender e você que está abrindo, você precisa perguntar. Porque senão a gente faz no automático. A administração não será exercida pelos sócios. Enfim, pergunta isso, como é que funciona com isso? E aí, detalhe importante, pessoal. Nessa questão do CPF, que vai ficar vinculado à Receita Federal, explique para ele, você vai ser a pessoa que está vinculada, se precisar de alguma coisa na Receita Federal, é você que vai assinar, certificado digital, é você que vai ter que fazer. Deixe isso claro. E aí, a parte ruim, se essa empresa, falando do encerramento, tem um monte de dívida, na hora que você encerra, se tiver essas dívidas vão ser descarregadas no primeiro momento para esse CPF. Então, não é o que a gente quer que aconteça, mas a gente precisa deixar claro isso. Então, eu sempre falo para a minha equipe, eu falo assim, existe coisa que a gente precisa falar. A pessoa no outro lado precisa saber que pode acontecer isso, pode dar errado algumas particularidades. Então, quando fala de administração e representatividade, eu sempre gosto de falar isso. Aquela conversa clássica que a gente precisa ter, explicando como é que funciona, e você perceber se isso vai atrapalhar ou não vai interferir no dia a dia das pessoas. Então, no processo de abertura é isso também. Por que isso é importante? Porque, às vezes, você tem um problema, que nem esse exemplo que eu falei, que os cursos não batiam, os horários não batiam. O que estava acontecendo? Estava minando a relação. Você tinha um negócio com potencial, um negócio bacana, mas entre eles a relação estava ficando o quê? Estava ficando estremecida. E aí você tem um negocinho aqui, um negocinho ali, uma hora o que acontece com o pote? Ele enche, entendeu? Então, é importante vocês trabalharem, pensarem nisso no momento que estiverem conversando com essas pessoas. E, professor, o senhor citou o CPF do responsável, isso é muito importante de ser esclarecido. Tem verdades que a gente tem que dizer, né? Tem verdades que não tem. Isso envolve praticamente tudo no processo, principalmente no momento de abertura, alteração e encerramento de empresa, né? Porque aí você fala uma coisa e escreveu, não leu, complica. Né? Então é melhor ficar ali claro, é melhor depois formalizar por e-mail, até para evitar questionamentos futuros. Com relação a isso, também existe a possibilidade, né, professor, de os sócios e isso acaba gerando um pouco de ruído, a questão de exercer a administração separado, né, individualmente, um dos sócios, ou os sócios exercerem a administração isoladamente ou em conjunto. E esse é um termo importante, né, porque isso dá muito problema, por exemplo, na hora de assinar cheques, né, na hora de abrir conta no banco. Se você coloca no contrato social uma coisa que aparentemente é simples, vou assinar, vou permitir que os sócios assinem somente em conjunto, né? E são 2 administradores, ou 3 sócios, que os 3 são administradores. Todas essas formalidades vão precisar das assinaturas dos 3 sócios, porque não está permitido que eles façam isoladamente,
né? Então, assim, são algumas questões que ali parecem questões simples. Ali, mas se o contador, o profissional da área de legalização não se preocupar com isso nesse momento, não avisar o cliente, imagina uma empresa com 4, 5 sócios, em que todos sejam administradores, né? Então, isso é muito importante de ficar atento a isso. Agora, professor, infelizmente a gente já estouramos aqui o nosso tempo. Assim, é inacreditável a quantidade de conhecimento que a gente tem, e a gente tem um problema, né? A gente tem um problema que eu vejo como uma oportunidade, na verdade. A gente tem muito pouca informação de qualidade sobre o processo de abertura, de alteração, de encerramento de empresas. Tem muito pouca informação, porque é aquilo que nós discutimos. A gente não aprende isso na faculdade, né? A gente, claro, a gente está, alguns, como o próprio professor Anderson, numa disciplina, começa a inserir os alunos no conteúdo de contabilidade e abrindo empresa, aprendendo a fazer por conta própria, tudo. Agora, a prática mesmo, o processo, ponto a ponto, é muito raro a gente ter ainda esse tipo de informação, né? E a gente sabe disso, é uma dor para você que é contador, que se formou e que começa o seu negócio. É uma dor para você que quer atuar, que precisa, né, atuar numa área e não vê essa possibilidade. Então, a gente tem vários campos. Por isso, a gente tem, e aí o professor Anderson tem esse conhecimento absurdo, mais do que conhecimento, tem a experiência, né? Então, nós temos um curso especificamente voltado para todo o processo de abertura, alteração e encerramento de empresas, né? Chama Curso Prático de Legalização e Registro de Empresas, onde nós abordamos aí, o professor traz uma... Gente, não estou falando isso porque porque eu vi o curso, né? Eu participei de boa parte da elaboração como teste do professor Anderson, e é um curso fantástico. Todo o processo de abertura, alteração e encerramento de empresas. Tá? Então, esse curso já está disponível, ele foi lançado hoje, tá? E com uma novidade especial para quem estiver acompanhando essa live em específico, a gente vai ter 20% de desconto. Só para você ter uma ideia, professor, vamos falar um negócio aqui. Quanto que dá para a gente cobrar aqui numa abertura de uma empresa de pequeno porte em São Paulo? Vamos falar em São Paulo. Uma empresa, um comércio. Quanto você cobra? Quanto que a gente cobraria mais ou menos? Vamos imaginar aqui, fazer um exercício. Pelo menos, vai por baixo, uns R$1.000 dá para cobrar. Uns R$2.000, né? Isso, 1.000 é uma mais simples, aí se for ficando mais difícil, a gente vai subindo, mas ele vai partir de 1.000, entendeu? E que os advogados não nos escutem, né, professor? Porque tem advogado cobrando R$5.000, R$6.000 para abrir empresa. Exatamente. Mas tá na questão do... Eu sei, alguns alunos questionam isso comigo, falam, pô, mas advogado cobra mais caro. E eu falei, pô, a gente não pode olhar para ele, meu. Ele entende o preço dele, ele agregou valor ao processo, enfim, cada um cobra aquilo que consegue, né? Enfim, exatamente. Então a gente precisa pensar nisso. Então, assim, eu quero chegar nesse valor de 5.000, mas o que eu vou oferecer a mais, entendeu? A gente precisa pensar nisso, né, Renan? Então, agregar valor. Importante. Exatamente. Agregar valor. Então, imagina aqui, ó, professor, chutando por baixo o valor de R$2.000, está falando em mais de 3.200.000 empresas abertas, só abertura, né? Sem incluir alteração, processo de alteração, encerramento, que você também vai cobrar por isso, encerramento muito mais caro, né? Você está falando aí em milhões de oportunidades. Esse curso, especificamente esse curso, está disponível a partir de hoje por 6 vezes de R$33. Então, é para a galera começar a fazer esse curso e disparar. Para quem não conhece da área, para quem nunca ouviu falar da área, é uma oportunidade para você se especializar. Para quem é contador e precisa de mais informações, também é uma oportunidade de você se especializar. E, para quem está assistindo essa live, para quem se inscreveu nessa live, se você, o pessoal da nossa administração vai colocar o link do chat no grupo, tá? Na verdade, o link do grupo no WhatsApp, no chat aqui da nossa live. Então, entra lá, vocês vão receber por e-mail também, mas esse cupom de 20% de desconto. Então, professor, eu estou falando de um potencial gigantesco aqui de cobrar um valor gigantesco. Para conhecer o processo, o curso é fantástico. O curso são 6 horas de carga horária, você pode, vídeos curtos para você assistir a qualquer momento do dia, você pode assistir no teu intervalo, no teu lanche, são vídeos extremamente dinâmicos, onde o professor Anderson ele traz
Além do conteúdo teórico, a prática. Você vai fazer um processo de abertura, um processo de alteração, um processo de encerramento de empresa. Você vai ver como é que funciona no sistema. Não é só teoria, tem teoria também, tem explicação do professor Anderson de cada detalhe, cada passo a passo. Mas mais importante do que isso, você vai colocar a mão na massa e aprender a abrir, fechar ou alterar empresas e os sistemas, né? Quais são os sistemas disponíveis para que você possa fazer por conta própria. Então, e mais importante, para vocês que estão vendo essa live, 20% de desconto, um cupom específico até sexta-feira, meia-noite. Tá? Então, até sexta-feira, meia-noite, você não paga nem 6,33, você vai pagar com 20% de desconto. Tá? E, professor, a gente não conseguiu, infelizmente, abordar, porque o conteúdo é muito bom, a gente não conseguiu abordar um tema extremamente relevante, né? Que é a questão dessa mudança. A gente falou em alguns momentos, mas nós não conseguimos trazer, e o professor Anderson, além da experiência, além do conhecimento, ele está por dentro daquilo, e tem um material muito bacana, a gente precisa compartilhar, a ideia era compartilhar hoje, mas para essa live não se estender tanto, eu vou fazer o seguinte, se o professor Anderson concordar comigo, tá? Ele fez um conteúdo do curso, um conteúdo fantástico do curso, especificamente falando sobre as mudanças, o que a gente já pode esperar, né? O que nós já podemos imaginar das mudanças dessa nova lei, dessa medida provisória. Então, eu vou fazer assim, para quem entrar, eu vou colocar o link do grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp, gente, não vai ser aberto, não vai ser para mandar mensagem, vai ser só para nós podermos compartilhar com vocês este conteúdo do professor Anderson. E aí, quem entrar nesse grupo, por meio desse chat, por meio desse link, né, no grupo do WhatsApp, a gente compartilha esse conteúdo adicional que o professor preparou, específico sobre a mudança da lei. Pode ser, professor? Você concorda? Pode, perfeito. Vou já abrir aqui. Para eles começarem a sentir um pouquinho do que é o curso, né? Bem bacana. Isso, exatamente, para o pessoal começar a sentir um pouquinho do que é o curso e principalmente para o pessoal já ter um gostinho, né, do que é, o que é o conteúdo que a gente vai oferecer. Um conteúdo adicional que fica para lá e também um conteúdo para aqueles que se interessarem pelo curso muito em breve. Certo, professor? Perfeito. Maravilha. Então, assim, ó, só para ficar claro também, é importante que os demais, algumas perguntas, a gente não conseguiu tirar todas as dúvidas, depois a gente vai, aos poucos, a gente vai, prometa que tem gente pedindo já cursos diferentes, que o professor mencionou, faz parte. Aqui eu sei que tem bastante gente, pessoal, muito participativo. Então, quero agradecer a participação de todos, a presença, a live vai ficar gravada, estará disponível no canal da New Educação, então a gente vai colocar a live lá e, claro, estará disponível aqui no canal da BSSP. Lembrando que a New Educação é uma empresa de cursos executivos do grupo BSSP, um grupo tradicional, um grupo extremamente forte na área de educação, e nós estamos chegando para, assim, contando com profissionais, com professores do conhecimento, do gabarito do professor Anderson, para revolucionar a educação executiva nas linhas que interessam, para que você tenha cursos, que você saia com os cursos formado e no dia seguinte consiga colocar em prática. E este é o maior exemplo. Este curso do professor Anderson é o maior exemplo. A ideia é que você faça esse curso de 3 a 6 horas, né? A carga horária de 6 horas de curso, saindo do curso você já esteja apto, né, a botar a mão na massa e começar a gerar, a ter resultados. Professor, muito obrigado pela sua participação. Certamente nós vamos nos falar em breve aí para novos eventos, novas oportunidades de compartilhar conteúdo. Eu que agradeço aí o convite, agradeço aí a participação de todos vocês que estão nos assistindo. E é isso aí, pessoal. Vamos contribuir, vamos ajudar esse pessoal que quer empreender. Empreender é bom, pessoal. E vamos contribuir para que seja melhor e adquira os resultados que esses empreendedores estão buscando. Espero vocês no curso. Obrigado, Renan. Obrigado, time da Anil. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor. Um grande abraço e muito obrigado a todos que participaram conosco. Vamos, em breve, né, conheça um pouco mais, saiba um pouco mais da Anil. Nós estamos aqui, exatamente como o professor Anderson falou, para auxiliar todos aqueles que querem empreender, que querem crescer no mercado e que precisam de habilidades de forma rápida, de forma dinâmica, para ou entrar no mercado ou se aprimorar no dia a dia. Muito obrigado pela participação de todos. Um grande abraço.